Presente Diário traz devocionais para todos os dias do ano. O conteúdo pode ser encontrado em livro na versão impressa, em áudio na programação da Rádio Transmundial e em emissoras parceiras, por meio de CDs e em podcasts. As mensagens ficam disponíveis para download no site da RTM e alcançam milhares de pessoas, não só no Brasil, mas em todo o mundo. No programa Entrevista de hoje, nós recebemos a Doris Corber, que ela é a coordenadora do Presente Diário no Brasil. Tudo bem, Doris? Tudo bem, Dani. Doris, são 450 mil exemplares do Presente Diário vendidos todo ano. Desde quando você está na frente do processo de produção do PD? Eu comecei a trabalhar com o PD em final de 2011. Eu morava em Curitiba e aí eu vim para São Paulo no final de 2011 e comecei a me envolver, mas eu ainda não era coordenadora, eu estava ajudando o meu pai, que na época fazia o que eu estou fazendo agora. E então a gente estava terminando naquela época o Presente Diário 15, se eu não estou enganada. E terminou, a edição fechou lá por maio, e a partir daí eu assumi, então, a partir do PD 16, eu que estou à frente. Ai, que legal. E a gente já está na edição 21, né? É. O Presente Diário tem vários autores. Como eles são escolhidos e quais são os critérios para a seleção dos textos? Você pode se candidatar para ser autor. Isso é uma forma. Então, eu recebo muito contato de gente interessada em escrever para o Presente Diário. Às vezes a gente recebe indicação também dos autores que a gente já tem. Eu conheço fulano, posso indicar? Será que ele pode participar? Ou então, até a gente aqui da rádio mesmo já indicou autores. Então, é bem democrático. Né? Também não precisa ser pastor, pode ser um simples membro de igreja, não tem nenhuma restrição nesse sentido. O que a gente pede é que a pessoa então mande uns 2 ou 3 textos para a gente dar uma analisada, e aí eu dou um retorno para a pessoa dizendo assim, não dizendo, você pode ser autor ou você não, isso não, mas eu falo, para servir para o Presente Diário, o seu texto tem que mudar assim, tem que ser um pouquinho mais prático, ou tem que ser um pouquinho mais curto, ou coisas assim. Quanto tempo dura e como é feita cada edição do Presente Diário? A produção de uma edição leva mais ou menos 1 ano. Uau! A gente começa... Assim que termina uma, a gente já está começando a próxima, né? Então agora a gente acabou de fechar o 22, já estou começando o 23. E aí leva mais ou menos 1 ano até a gente receber todos os textos, avaliar, editar e tal. Mais ou menos 1 ano, e aí a gente fecha a edição e aí já parte para a próxima. Uau! É um trabalhão, né? Quantas pessoas estão envolvidas na produção do Presente Diário? Nossa, eu fiz as contas esses dias, dá quase 100 pessoas. Uau! Porque além de mim e de uma outra moça que me ajuda a fazer as correções dos textos, a gente já tem na nossa lista uns 80 autores que são, assim, razoavelmente ativos, que mandam com uma certa regularidade os textos. Fora disso, a gente tem 35 voluntários que fazem a pré-avaliação dos textos. E ainda dá para considerar o pessoal que faz a diagramação, o pessoal aqui da rádio que está envolvido mais diretamente, então a gente chega em quase 100 pessoas. É muita gente. É muita gente. E no dia a dia eu nem percebo isso, né? Só agora, quando alguém me pergunta quantas pessoas são e eu paro para contar, falando, nossa, mas é muita gente mesmo. E mesmo o próprio leitor, né? Às vezes ele nem tem ideia de quantas pessoas estão envolvidas para o Presente Diário poder chegar na mão dele, né? Mesmo quando passa pelo processo de gravação aqui na rádio, ainda mais gente. Esses né? Eu nem contei o pessoal da gravação, porque nem me ocorreu, então deve passar de então 100. Tem um pessoal aí fazendo, né? Tá certo. Agora sim, você que cuida da produção de uma forma geral. Qual que é o seu maior desafio? O maior desafio nem é a coordenação em si. Né? Grande parte do meu trabalho acaba sendo correção dos textos. A gente prepara para a publicação. Então, correção ortográfica e gramatical, essa é menos problemática. O problema é quando a gente tem que mexer no conteúdo dos textos, porque
às vezes a pessoa manda um texto e a gente percebe que na hora que ela escreveu do jeito que ela pensou, mas ela pensou um monte de coisa ali que ela não colocou no papel, mas faltou no raciocínio. Então, às vezes, tem que completar um raciocínio e tal. Essa parte de edição de textos, para mim, é a mais delicada, porque você tem que, às vezes, corrigir um texto, mas você não pode fugir à ideia original do autor, né? E no passado a gente já teve, assim, já ouvi questionamento de autores. Nossa, mas por que você mudou meu texto tanto assim? E aí é uma coisa um pouco delicada. Então, e aí, como lidar com esses questionamentos? Aí eu tento explicar, olha, tá, eu achei que faltou um raciocínio aqui, ou que estava sobrando uma informação ali. Então, eu sempre tento justificar. E quando eu faço a correção, eu sempre ponho muito comentário para mim mesma, né? Eu deixo marca de revisão, deixo os comentários e tal, para eu lembrar semanas depois por que eu fiz aquelas mudanças, porque imagina lembrar de tudo. Não tem como, né? São muitos textos. Mas essa parte de mexer no texto de outra pessoa é bem delicada, então essa, assim, é o que me pesa mais na hora de fazer. Entendo. Então o autor do presente diário já tem que saber que não pode ter apego com o texto. quer virar autor, desapega. Ele tem que estar pelo menos ciente de que nós podemos, às vezes, mexer mais no texto do que ele espera. Tá certo. E agora vamos falar um pouco sobre a edição 22, que é referente a 2019. Isso. Ela já tá pronta? Tá. Graças a Deus terminou, foi assim uma correria na última hora, ainda fiquei doente uma semana, então acabou atrasando um pouquinho mais, mas fechou e deve ficar pronta para ir para a gráfica nos próximos dias. Ai, então que faltando uns notícia. Detalhezinhos técnicos só, mas em termos de conteúdo tá pronto. Ai, que bom, que bom. E tem novidade nessa edição? Não, novidade não. É aquela velha história, time que ganha, a gente não mexe, né? Então, tá do mesmo jeitinho que o leitor já conhece e tá familiarizado, né? Ah, muito bom. Mas tem autores novos? Tem vários autores novos. Entraram uns... eu não tenho o número certo agora, mas deve ter entrado uns 5 ou 6 autores novos nessa edição. Né? Ah, legal. E me conta um pouquinho mais sobre como foi o processo do PD22. Você falou, né, que acabou ficando doente, como foi esse período, enfim, como que a gente chega nessa conclusão? Felizmente eu tenho a Vanessa que me ajuda nas edições. Ela é jornalista de formação, esposa de pastor. E ela é muito boa. E ela tem formação teológica também, que eu não tenho. Então, isso às vezes me falta um pouquinho. Mas, assim, ela me dá uma ajuda muito grande, porque ela pega os textos, quando ela vai editar, e ela faz muita pesquisa, e vai atrás de fonte, e busca argumentos fundamentados de gente da área, assim, para explicar por que esse raciocínio pode ser assim, ou por que não, e tal. Então, a ajuda dela realmente é essencial para sair, porque se dependesse só de mim, de eu fazer as correções dos textos, ia demorar demais e não ia ficar pronto a tempo, né? Então, foi... Como eu tenho a ajuda dela, mesmo com uma semana fora de combate, deu pra terminar. Ah, que bom. E assim, normalmente, na reta final, acontecem alguns problemas, né? Problemas eu não diria tanto assim, ou pelo menos eu não percebi tanto coisa problemática, mas assim, mais a dificuldade com os textos que a gente tem que trabalhar, né? Porque a gente sempre trabalha os textos bons primeiro. A gente tem alguns critérios para estabelecer a preferência, a ordem de preferência que a gente vai pegar para trabalhar os textos, né? Uma delas é a ordem de chegada do texto, mas a outra também são as notas que os avaliadores dão. Então tem textos com avaliação melhor, textos com avaliação pior. Os melhores sempre a gente pega primeiro. Quando chega no fim do processo de edição, os bons textos, os mais fáceis de trabalhar, já foram todos editados, estão todos prontinhos. O que sobra no fim, aí são aqueles que vão dar mais trabalho. Então, não é que é um problema, só que demora um pouco mais para os textos ficarem prontos. Então, às vezes, aquele estresse assim, não vai dar tempo de terminar, não vou conseguir cumprir o prazo, mas Deus acaba ajudando e, no fim, acabou fechando tudo dentro do prazo. Que bom, que bom.
Então, no programa Entrevista de hoje, nós recebemos a Doris Korber, que é a coordenadora do Presente Diário. Doris, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer. Se você quiser deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes, fique à vontade. Eu gostaria muito de... Bom, pode até ser que a RTM receba o retorno. Imagino que receba muitos retornos de leitores. Mas mandem retorno. Mandem as críticas também. Eu gosto de receber críticas dos leitores. Eles dizem, não concordei com esse raciocínio. Porque isso leva a gente a pensar mais uma vez naquilo que a gente fez e ver que, de repente... realmente passou alguma coisa, porque quando a gente faz edição de 6 ou 7 textos num dia só, chega uma hora que o cérebro não acompanha mais. Pensa, né? E aí às vezes escapa alguma coisinha. E é muito bom quando os leitores criam essa coragem ou têm essa disposição de mandar um e-mail ou dar uma ligadinha e falar, olha, dá para melhorar nisso. Tá certo. Eu gosto quando receber esse retorno. Tá certo, então, mande seu retorno aqui para a RTM. Então, o programa de entrevistas de hoje foi apresentado por Daniele Mota e na técnica tá o Luiz Albuquerque. Muito obrigada.